Um grupo de costureiras que confeccionaram mais de 200 mil máscaras durante a pandemia receberá suporte da Eneva e do Sebrae para se tornar empreendedora. Elas vão se tornar empreendedoras e também tocar os seus próprios negócios. Para falar sobre essa iniciativa, a gente agora conversa com a coordenadora de responsabilidade social da Eneva, Elizabeth Teles. Bom dia, Elizabeth, como vai? Bom dia, tudo Muito, bem? tudo bem, muito Tá me obrigado. ouvindo bem? Estamos ouvindo você perfeitamente bem. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar dessa entrevista e de um assunto que nós consideramos extremamente importante. Por isso eu já te pergunto, no período da pandemia, muitas pessoas perderam a sua fonte de renda e com isso tiveram dificuldades para sustentar a sua família, não é? Como é que esse projeto ajudou famílias no interior do Amazonas, hein? Você conseguiu ouvir? Bom dia. Bom dia. Oi, cortou. Tá, Cortou, sim, vou fazer cortou. novamente o questionamento. Ok. E a gente lembra que nós estamos fazendo essa entrevista via internet, então é perfeitamente compreensível que haja aqui e acolá algum problema. No período da pandemia, muitas pessoas perderam a sua fonte, não é, de renda, não conseguiram sustentar corretamente sua família. Como é que esse projeto ajudou e ajuda famílias no interior do Amazonas? Tá. Patrick, primeiro eu quero agradecer, né, a porta aberta para falar um pouco sobre esse projeto, falar um pouco sobre as iniciativas da Eneva, né? Quero dar um bom dia bem caloroso para a população do Amazonas. Que povo acolhedor, que povo trabalhador, assim, estamos começando as ações agora. Eu, pessoalmente, estou indo todo mês, né, no estado do Amazonas e não tem como não se apaixonar, né, assim, por vocês, pelo acolhimento, pelo carinho, pela raça, pela resiliência de vocês que a gente já encontrou, principalmente durante esse período de pandemia. Falando sobre esse projeto, né, nós entendemos que o período de pandemia é um período bem crítico, principalmente para as populações vulneráveis, né, que encontravam uma criticidade maior, e nós focamos em 3 ações: assistência, com entrega de cestas básicas, prevenção, com a questão de campanhas de kits de higiene, e também geração de renda. Então, nós entendemos que nesse momento nós poderíamos ajudar um público de mulheres na região norte, de costureiras e artesãs. Nós apoiamos aí a produção de aproximadamente 200 mil máscaras e jalecos também. E dentro desse processo nós compramos todos os materiais e compramos toda a produção delas, com a intenção de agregar geração de renda e valor para elas durante esse período de pandemia, que está funcionando. O projeto ele teve uma duração de 9 meses, foi concluído agora e ele se transformou em um outro projeto, que é o Elas Empreendedoras. Nós observamos que dentro desse grupo de costureiras e artesãs, nós conseguimos identificar várias potencialidades ao empreendedorismo social, à questão de geração de renda, às potencialidades e habilidades locais e regionais. Entendo. Muito interessante isso que vocês já perceberam. Começaram a fazer um trabalho, detectaram outras ideias durante o início do trabalho e foram para cima. Agora, como é que funciona o projeto na prática? O projeto chamado Elas Empreendedoras e também esse outro, Costurando para o Bem. Olha que nome interessante, né? O Costurando para o Bem, ele veio com essa iniciativa de impulsionar e apoiar a renda durante o período da pandemia. Então, a gente teve uma produção imensa aí de máscaras e jalecos para a população carente, vulnerável e também para os profissionais de saúde. Dentro desse projeto nasceu o Elas. O Elas ele vem com a intenção de identificar, incentivar e potencializar as habilidades e talentos das mulheres do Norte. Ele vai passar por várias etapas, né? E na primeira etapa a gente tem como parceiro o Sebrae,
que está nos ajudando a identificar as potencialidades e habilidades dessas mulheres. Como, Beth? Eu tenho várias mulheres, né, dentro desse processo que se identificaram como microempresárias. Elas começaram a fazer a produção para a Eneva e hoje estão fazendo produções para outras organizações, como ONGs e outras. Elas identificaram que elas poderiam ir muito mais além daquilo que elas já estão fazendo. Então, dentro desse escopo de projetos, nós teremos a identificação de potencialidades. Nesse período, a gente está com uma expectativa grande de encontrar várias outras características, né, dessas mulheres dentro disso. No segundo momento, a gente vai ter um processo muito grande de capacitação, ou seja, eu encontrei na potencialidade dessa mulher a questão da culinária, a potencialidade do artesanato, da costura. A gente vai providenciar cursos de padrões nacionais para que elas recebam uma qualidade, né, em relação às oficinas desses serviços, inclusive com materiais. E no terceiro momento, a gente começa a trabalhar com elas com a questão de educação financeira, plano de negócios, empreendedorismo local. Nós vamos identificar na região onde é que elas podem verificar mercado consumidor, comercialização, escoamento. A nossa intenção é terminar o projeto, essa primeira turma, com uma feira empreendedora, com essas mulheres apresentando os talentos delas, a potencialização e os pequenos negócios. A Eneva vai incentivar as ideias que forem diversificadas, que focarem no empoderamento da mulher e também que agregarem renda a todas elas. Uma coisa também interessante, a gente tem incentivado a formação de associação e de cooperativa dessas mulheres, para que elas entendam que elas podem contar umas com as outras, que elas juntas são mais fortes. Dentro desse projeto, a gente também tem aproveitado e tem trabalhado questões como o empoderamento da mulher, como a questão da violência doméstica, como a questão da figura da mulher no norte. Então, a gente tem aproveitado para que a mulher ela se entenda como detentora do destino dela, protagonista e tem autonomia total nas decisões que ela pode tomar. Uhum. Muito interessante essa feira que vocês também pretendem fazer, já aproveitando aquelas produções que mais se destacaram, né, do pessoal. Isso. Mas, Elizabeth Teles, me ocorreu aqui o seguinte pensamento. Qual é? É que há mulheres que costuram que elas já têm uma certa idade. Elas, portanto, não são tão novas assim, mas mantêm o mesmo talento, a mesma vontade de trabalhar. Parece que elas não cansam nunca. Essas mulheres também vão ter espaço nesses projetos? Eu já tenho essas mulheres dentro do projeto. Parabéns. Já tenho. E o que a gente está fazendo com elas? Elas estão propagando o talento delas para as futuras gerações. Ou seja, a gente tem uma linha de jovens e adolescentes dentro do projeto que vão ficar focadas na capacitação e apoio a essas mulheres. Então, a gente já designou oficinas em que elas vão ensinar para as meninas mais novas sobre todo o talento que elas têm a respeito de cultura, culinária, artesanato e outros. Legal. A gente tem, na verdade, a grande maioria são delas, né? Assim, um orgulho muito grande de saber que elas não param, né? O que você falou foi corretíssimo. Elas não param, não. E que bom que vocês estão também usando o talento delas para ensinar outras pessoas. Isso é muito legal. Agora, nessa nova etapa, a Eneva, eu estava chamando Eneva, mas percebi que você chama Eneva, então eu acredito que é o certo, Isso. né? Então, nessa nova etapa, a Eneva conta com o apoio do Sebrae. Como essa parceria está sendo desenvolvida e quais são os benefícios para quem participa? Essa parceria com o Sebrae, ela está sendo realizada nessa primeira fase, que é a identificação das potencialidades, e ontem iniciou uma imersão de capacitação e empreendedorismo social com elas, onde a gente teve a primeira aula dessa grade de oficinas com o Sebrae. Essa potencialidade aí do Sebrae, todo mundo conhece as especificidades, as especialidades do Sebrae, identificação, né, de talentos e empreendedorismo. A gente está fechando aí essa parceria com o Sebrae de Itacoatiara, que é o perto da região onde nós temos lá.
E dentro desse escopo, a gente tem também focado parceria com outras instituições, como o CETAM, como a questão de centros de empreendedorismo local, também com questões nacionais, como o SESI, como o SENAC. Então, a gente está montando aí uma rede grande para construir dentro do Elas Empreendedoras, né? A gente quer oportunizar todos os acessos possíveis para que elas tenham um impulsionamento a respeito das habilidades e potencialização de geração e comercialização local. A gente entende que, dentro dessa rede de parceiros, elas podem identificar, os próprios parceiros podem observar a qualidade do serviço delas e a potencialidades e a mudança que elas podem fazer para a cadeia produtiva da região. Então, nesse primeiro momento, a gente está com o SEBRAE, com um trabalho aí excelente, de fomentar, de potencializar, de incentivar aí essas mulheres, e no outro momento a gente vai estar entrando também com o SESI Nacional, e a gente vai estar aí fazendo uma cadeia de atividades, de contribuição de oficinas, e também de fechamento de ações de atividades práticas e teóricas aí sobre a questão do empreendedorismo local, sobre isso. Pois é, todas essas situações, elas são importantes e a gente lembra para você que está acompanhando a gente que esse projeto, ele já não é mais um projeto não, já é uma ação mesmo, porque municípios como Itapiranga, aqui no Amazonas, eles já vivem essa realidade, né? E aí entra a próxima pergunta. Há planos da Eneva com o SEBRAE, de vocês, que no seu caso, você é coordenadora de responsabilidade social da Eneva, para expansão desse projeto para outras cidades? O projeto ele vai ser expandido para outras cidades e estados. Né? Que importante. A gente está fazendo o piloto lá em Itapiranga, na região de Itapiranga e Silves, mas a intenção é que nós, Eneva, tenhamos esse projeto no âmbito nacional. Nós temos unidades no Maranhão, no Ceará, em Roraima. Então, a gente vai fazer a extensão dele, sim, junto com o SEBRAE. O SEBRAE, ele vai estar junto com a gente montando essa cadeia de crescimento dessas mulheres até o ponto de elas estarem completamente emancipadas, né, e terem autonomia para o gerenciamento do negócio delas. O SEBRAE, ele é o especialista nessa situação e nós estamos aí apoiando e financiando e investindo nesse projeto. Hoje nós temos um grupo, né, já fechado na região de Itapiranga e Silves para essa primeira fase, mas nós teremos outras turmas, né, a intenção é que a gente consiga agregar o número de mulheres possíveis dentro desses locais, né, porque se a gente quer, na verdade, propor uma melhoria da qualidade de vida da região, melhorar os índices de qualidade, da questão de geração de renda, de educação, nós temos que focar em projetos sociais em que eles acessem direto a essa população, né, vulnerável. Vou aqui aproveitar também e dizer que essa é só uma das milhares de iniciativas que a Eneva está fazendo agora. Nós temos ações relacionadas ao workshop de elaboração de projetos para suscitar outros projetos sociais dentro do Norte. A gente também tem aí focado com a Embrapa, em parceria com a Embrapa, os projetos agroflorestais, e que nós temos incentivando os agricultores locais de Itapiranga e Silves a questão da melhoria da produção, da diversificação. Nós queremos que eles sejam agricultores referências dentro do Norte. A Embrapa está junto com a gente, as universidades também vão fazer parte desse projeto, e a gente também está com a educação sustentável, que são implantações de hortas orgânicas dentro dos espaços ociosos das escolas municipais de Itapiranga e Silves. Então, isso aí é só o início de uma jornada grande e com uma expectativa muito positiva que nós da Eneva temos a respeito dos programas e projetos sociais no Norte. Pois é, e tudo isso, na nossa avaliação, Elizabeth Teles, acaba fomentando uma outra ideia de vocês da Eneva, que é o fomento à economia, não é? Isso. Todos os nossos projetos sociais, eles são focados em desenvolvimento local, temos muito vinculado à agricultura e geração de renda. Se eu quero promover realmente autonomia e protagonismo para qualquer comunidade, eu tenho que focar nisso. Então, eu tenho que identificar aquilo que tem de potencial nesse local, como é que eu posso incentivá-los com capacitação, com articulações, com parcerias, e no terceiro momento, com o input
para agregação de renda, com a melhoria de escoamento, comercialização. Estou falando isso de diversos locais, né? A gente trabalha com locais em que é a pesca, ou o gerenciamento aí de cursos e oficinas, e dentro do norte a gente identificou aí as potencialidades. Estamos buscando, né, na melhoria cada dia dos processos, porque a nossa intenção é realmente melhorar a qualidade de vida da população de Itapiranga e Silves. Exatamente, muito importante isso tudo. Elizabeth Teles, coordenadora de responsabilidade social da Eneva, muito obrigado por tua participação aqui no GDC, Grupo Diário de Comunicação. Boa sorte com essas ações, que vocês têm aí a intenção de não ficar apenas no nosso Amazonas, mas levar para outros estados. A gente imagina que vocês estão olhando aqueles estados que precisam de um apoio maior, não é? Aqueles estados não tão populosos assim, mas aqueles que não têm tanta atitude, não têm tanta ação, nem de governos, né? E que vocês aí dizem assim, vamos naquele ali, vamos lá, vamos chegar junto, vamos dar o nosso apoio. Ô, mulheres, chegam junto com a gente, e as mulheres vêm e dizem assim, tô dentro, tô nessa. E começa uma grande e forte corrente de todo esse trabalho. Por isso, obrigado, tenham um bom dia e a gente espera conversar com vocês, com você mais vezes. Obrigada, Patrick. Nós estamos à disposição. Obrigada novamente pela abertura, por se disponibilizar a falar com a população local sobre esses projetos. A acessibilidade de informação é tudo, né? A gente quer que as pessoas realmente conheçam as ações que estão sendo realizadas, como é que eu posso ser incluída. Isso é muito importante. A comunicação é muito importante para o acesso às informações, a direito, à assistência e a outros. Muito obrigada e novamente parabéns. Valeu, Elizabeth Teles, coordenadora de responsabilidade social da Eneva.